Olá, você do YouTube, você que está me visualizando, tudo bem? Hoje nós estamos aqui com problemas com frações. Meu nome é Sônia. Quero trazer para você aqui em 3 partes: introdução, os modelos de problemas e no finalzinho aí um problema para você tentar resolver, ok? Vamos. Para iniciar a introdução, nós vamos falar o que é frações propriamente dita. Frações nada mais é do que o número de partes tomadas sobre o número em que se dividiu todo. Eu deixei para você uma figura representativa de uma torta de chocolate deliciosa, que eu dividi em 6 partes. Então, essas minhas 6 partes significam o todo. E depois eu coloquei uma cobertura de morangos sobre 2 dessas partes. Então, Sônia, eu vou ficar com 2 cestos, onde 2 é o numerador e 6 o denominador. Os tipos de frações podem ser próprias, impróprias ou aparentes. As próprias têm o numerador menor do que o denominador. As impróprias têm o numerador maior do que o denominador, ou então quantidades iguais. As aparentes, além de ter quantidades iguais, se você fizer a divisão do numerador pelo denominador, você vai encontrar sempre um número inteiro. Então, quer dizer que eu posso ter frações que podem ser classificadas tanto como impróprias e também aparentes, ok? Ou as duas ao mesmo tempo. É importante também que você veja como tem que fazer para transformar um número misto em fração imprópria. O número misto, o próprio nome já diz, é um misto de um número inteiro com um número fracionário. Aqui no caso o número inteiro é o 2 e o fracionário é 1/3. Para fazer essa transformação, basta que eu conserve o denominador, multiplique depois o denominador pela parte inteira e some com o numerador. 3 vezes 2 vai ser 6, mais 1, 7. 7/3. A fração imprópria também pode transformar-se em número misto. Como que eu faço isso? Divido o numerador pelo denominador, onde 7 dividido por 3 aqui no nosso caso é 2 e o resto é 1. O 2 vai ser a parte inteira, o 1, que é o resto, vai ser o numerador e o 3 vai ser o denominador. Também nós temos as operações que a primeira operação aqui que a gente vai ver é a soma. E a soma nós podemos resolver, ou nós necessitamos de resolver de 2 formas diferentes. Aqui eu coloquei para você a A e a B. Então, a soma nada mais é do que adicionar, mais, juntar quantidades. E a questão A me fala de soma de 2 frações que têm o mesmo denominador. Neste caso, você vai conservar o denominador e somar os numeradores. No meu caso aqui, 5 mais 1, 6. Ok? 6/5. Já a segunda questão parece que começa a complicar, mas se você ficar bem calmo, tranquilo, vai resolver, beleza. Nós temos o denominador 2 e o denominador 7, nesse exemplo, meio mais 1/7. E eu preciso calcular o mínimo múltiplo comum para reduzir ao mesmo denominador essas 2 frações. Eu sei que eu tenho fatores primos que vão de 2 até infinito, é claro, só que os mais usados são o 2, o 3, o 5, o 7 e o 11. Nesse caso aqui, que é o nosso,
eu coloquei um traço depois de ter escrevido o 2 e o 7 e comecei a dividir pelos fatores primos de acordo com a minha lista. No final, eu dividi pelos fatores 2 e 7 e eu vou ter que fazer o quê? Multiplicar. 7 vezes 2, 14. Então, 14 passa a ser o meu novo denominador. O que eu vou fazer agora? Dividir o meu novo denominador pelo meu denominador antigo, ou os meus novos denominadores pelos meus denominadores antigos. 14 dividido por 2 igual a 7. 7 vezes 1, 7. Então, vou escrever aqui o 7. (14) dividido por 7, 2. 2 vezes 1, 2. Vou escrever aqui no numerador da segunda fração, agora o número 2. 14 no final vai ser somente repetido aqui no denominador. E 7 mais 2 igual a 9. Tranquilo? Então, até aqui problema nenhum, né? Ok? Subtração. Para subtrair, você vai ter que retirar, diminuir, descontar. Eu tenho aqui 1/2 menos 1/7. Eu já sei que o denominador comum para somar essas duas frações com denominadores diferentes é o 14, como eu calculei no exemplo anterior. 14 dividido por 2, 7 vezes 1, 7. 14 dividido por 7, 2 vezes 1, 2. 7 menos 2, 5. O denominador é o mesmo, então a minha fração resultante, 5/14. Para multiplicar, eu sempre estou calculando parte de outra parte. Aqui eu tenho o exemplo meio vezes 1/7. É igual a 1/14, porque eu multipliquei numerador por numerador e denominador por denominador. Se eu tiver um exercício, por exemplo, 3/4 de 1/3, eu tenho que simplesmente tirar essa conjunção de e substituir pelo sinal de multiplicação. Divida. Se você vai dividir, você vai repartir. Reparta. No nosso exemplo, meio dividido por 1/7 é meio vezes 7 sobre 1. Por quê? Eu conservo a primeira fração e multiplico por essa segunda aqui invertida. O numerador passa a ser denominador e o denominador passa a ser numerador. Agora, eu posso processar a minha multiplicação de 1 vezes 7, 7 e 2 vezes 1, 2. Potência. Tem uma base e tem uma expoente. Só que aqui eu vou elevar tanto o numerador à potência como o denominador. E assim eu vou ter 1 elevado ao quadrado, é 1 vezes 1, que é igual a 1. E 2 elevado ao quadrado é 2 vezes 2, que é igual a 4. A potência de potência vai mudar pouca coisa. Você tem uma potência aqui dentro do sinal de colchetes e uma potência ou uma expoente do lado de fora. Então, uma interna, outra externa. 2 vezes 3, 6. Então, o que eu tenho que resolver? 1/2 elevado à sexta potência, que é igual a 1/64. 1 é tranquilo, que você multiplicou 1 6 vezes. O 2, você também vai multiplicar 6 vezes. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32 e vezes 2, 64. Aqui fica só um registro de expressões. Você deve sempre ter em mente que para resolver uma expressão, o sentido precisa ser da esquerda para a direita. E a sequência, primeiro, potência raiz quadrada, segundo, multiplicações e divisões, e terceiro, adições e subtrações. Veja que eu coloquei aqui para vocês em vermelho as linhas ou a sequência para resolução das operações. O nosso exemplo diz que é 1/3 elevado ao quadrado vezes 5 sobre 2 mais 1/2 mais raiz quadrada de 4 é igual a... Primeira linha, eu vou resolver
a potência e a raiz quadrada. A potência vai ser igual ao nono e a raiz quadrada vai ser igual a 2. Na segunda linha, eu vou ter que fazer... Na segunda linha, eu vou ter que resolver primeiro a multiplicação. 1 vezes 5, 5 e 9 vezes 2, 18. Na terceira linha, eu já posso terminando resolvendo a adição. E na adição, eu tenho que calcular o mínimo multicomum entre 18 e 2. Como 18 é múltiplo de 2, eu já tenho 18 como o meu denominador comum. 18 dividido por 18 é 1 vezes 5, 5. 18 dividido por 2 é 9 vezes 1, 9. 18 dividido por 1, que é o denominador de todo número inteiro, é igual a 18. Vezes 2, 36. Conservo agora o meu denominador e somo os numeradores. 5 mais 9, 14 mais 36, 50. Mas, quando chegou nesse ponto, eu preciso entregar o meu resultado o mais reduzido possível. É por isso que eu vou dividir o 50 e 18 pelo máximo divisor comum. E o máximo divisor comum dos dois números aqui em questão é o número 2. 50 dividido por 2 é 25 e 18 dividido por 2 é 9. Ok? 6 problemas, modelos com frações. Eu tenho 5 modelos propriamente dito e o último que eu vou dar para você é um que é muito comum de cair em provas, exercícios, concursos. Então, você vai tentar resolver depois que eu te passar os 5 modelos, ok? Modelo 1. A capacidade total de um tanque de gasolina é de 720 mil litros. O tanque está cheio até os seus 3/5. Quantos litros tem esse tanque no momento? Vamos ver então. Olha lá. Esse modelo 1 já traz para mim uma capacidade total sobre o que eu vou calcular no meu problema. E traz para mim uma quantidade fracionária a qual eu preciso entregar na resposta. Então, a capacidade total de um tanque de gasolina é de 840 mil litros. O tanque está cheio até os seus 3/5. Quantos litros tem esse tanque no momento? Então, no momento, eu quero saber quanto que equivale a esses 3/5. O que eu vou fazer? Olha lá em cima. Eu tenho 5/5, que é o total. Por que é o total? Toda vez que eu quero determinar um total, eu tenho que ter a mesma quantia no numerador que o denominador. Eu sei que 5/5, o problema já me falou que é 840 mil litros. Se eu já tenho 5/5, eu tenho que procurar 1/5. E para achar 1/5, eu tenho que dividir esse meu total por 5. 840 mil dividido por 5, 168 mil. 3/5, então, que é o que eu procuro, vai ser essa quantia calculada de 168 mil vezes 3. Resultado, 504 mil litros. Então, no momento, o meu tanque está com esta capacidade. Modelo 2. Rodrigo leu 10 páginas de um livro. Desse modo, ele leu 2/5 do livro. Quantas páginas tem esse livro? Vamos calcular. 2/5 é a quantia que o Rodrigo leu, quantia lida. Para eu calcular 2/5, eu já tenho uma referência. O problema me disse que ele leu 10 páginas. Então, 2/5 equivale a 10. 1/5, então, que é o que eu preciso encontrar, é 10 dividido por 2, que é igual a 5 páginas. Para eu saber agora o total dessas páginas, eu tenho que tomar esses 5 e
multiplicar 5 vezes. 5 vezes 5 igual a 25. E 25 páginas, então, que tem esse livro. Modelo 3. Um aluno já fez 4/7 de uma avaliação. Restam ainda 6 questões para serem feitas. Qual o total de questões dessa avaliação? Esse problema aqui já começa a complicar só um pouquinho, não precisa ter medão não. Sempre vem com uma palavra-chave aí, restam, sobraram. Então, aqui o autor desse exercício me deu 2 pistas. O aluno fez 4/7 da sua avaliação e restam 6 questões. Aí você pode me perguntar, Sônia, mas o que tem a ver uma fração com o número inteiro? Vou somar as frações? Não, calma, que já vou. Olha, vamos recordar que se eu tenho aqui o denominador 7 nessa fração dada, o total das questões são 7/7. E 7/7 menos os 4/7 que ele já resolveu na sua avaliação, ainda restam 3/7. Quer dizer que 3/7 equivale a 6 questões. Ótimo, então eu preciso calcular 1/7. E para calcular 1/7, eu divido 6 por 3 e o resultado é 2. Retornando lá aos 7/7 do início dessa resolução da questão, eu tenho que multiplicar o 2 vezes o 7 para conseguir os 7/7, que é igual a 14. Modelo 4. Aqui parece um pouquinho mais complicado, mas não é. Porque quando a pessoa vê falar de uma viagem, de um percurso de viagem, de frações, também misturada ali no problema distância, começa a ficar com medão, mas não precisa de ter medo não, porque é tranquilaço. Olha lá, uma viagem de ônibus entre Itabira e Brasília é feita em 2 etapas. A primeira em 1/4 e a segunda em meio do percurso. Após a segunda etapa, já se havia percorrido 900 quilômetros. Qual a distância entre as 2 cidades? Você vai ter que calcular a soma deste 1/4 do primeiro percurso, ou da primeira etapa do percurso, mais a metade do percurso. O denominador é 4. Por quê? O 4 é múltiplo de 2, ou se você calcular o mínimo múltiplo comum com aquele método de fatoração, você também vai conseguir o mesmo denominador 4. 4 dividido por 4 é 1 vezes 1. 4 dividido por 2 é 2 vezes 1, 2. Conserve o denominador 4 e some 1 mais 2, que é igual a 3. 3/4, então, é o percurso total até aqui. Até que o próprio enunciado do problema já me disse que, nesse momento, haviam sido percorridos já 900 quilômetros. Então, 3/4 equivale a 900 quilômetros. Agora, então, preciso calcular 1/4. Divido 900 por 3, acho 300 quilômetros e depois, para achar o total, que é da saída da cidade até Brasília, 1.200 quilômetros. 300 vezes 4, 1.200. Essa, então, é a minha distância percorrida entre as 2 cidades. 5. Aqui eu trago para você um tema atual, política. E na política, quando se vai eleger um prefeito, tem lá os seus candidatos. E essa aqui não é diferente. Vejamos. Na última eleição para prefeito de Saramandaiatuba, 1/3 dos eleitores votou no candidato A, 1/5 no candidato B e 210 mil eleitores votaram no candidato C. Quantos eleitores votaram? Muito fácil.
Um terço, então, votou no candidato A, mais um quinto que votou no candidato B. Eu preciso fazer somatório para saber o total de eleitores até aqui. O mínimo múltiplo comum entre 3 e 5 é 15, então tem agora novos denominadores. 15 dividido por 3, 5 vezes 1, 5. 15 dividido por 5, 3 vezes 1, 3. 5 mais 3 é 8, numerador 8, e conserva o mesmo denominador, que é o 15. O que eu vou fazer com isso? Eu já tenho 8 quinzeavos dos eleitores que eu conheço. Então, 15 quinzeavos é o total. Se eu subtrair esses 8 quinzeavos, eu vou conseguir 7 quinzeavos. 15 menos 8, 7. Conservo o denominador 15. E 7 quinzeavos, o problema já me diz que é o restante que votou no candidato C. 7 quinzeavos, então, equivale a 210 mil eleitores. Para eu calcular 1 quinzeavos que eu preciso, basta dividir 210 mil por 7. Eu vou achar 30 mil. Agora só falta eu calcular, então, 15 quinzeavos. Com esse meu 1 quinzeavos, que é o 30 mil, eu multiplico por 15 e consigo 450 mil eleitores. Foi tranquilo. Não foi tranquilo? Agora, eu vou deixar aqui para você um problema para você resolver e treinar. Todos os problemas que você for olhar daqui por diante, tentar resolver, você pode encaixar em cada um desses modelos aí. Há problemas que você vai ter 1 ou 2 modelos aí que você consegue encaixar no mesmo problema, 2 modelos desses. Então, você pode seguir essas regras aí desses 5 modelos, porque não vai dar erro. O problema já tem até resposta. Ele diz o seguinte: uma pesquisa foi feita para indicar a preferência entre 3 jornais, A, B e C. Verificou-se então que 3/5 dos entrevistados preferiam o jornal A. 1/4 desses entrevistados o jornal B. E 60 eleitores o C. Quantas pessoas então foram entrevistadas? Resultado aí, já deixa aqui para você em vermelho, 400 pessoas. Tente resolver e você vai ver que vai dar tudo certo. Vamos ficando por aqui com mais essa videoaula. Nos encontramos proximamente. Peço aí para você se inscrever no nosso canal. E se você gostou, clique em gostei. E se tiver alguma dúvida, entre lá nos comentários e deixa a dúvida aí pra gente. Ok? Obrigado pela visualização e até mais. Um abraço para vocês. Boa sorte!